Upavabhishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chintya Chintya Samasaveda Nipunam Shri Rupa Pantanugam Govindam Bidam Ujvalan Varatanum Bhaktiam Vitam Sundaram Shvagurun Chadivya Bhagavat Premnoi Vidya Pradam Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindhubhya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Om Gyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Saudações, fico mais uma vez muito feliz que a gente está aqui junto para falar sobre temas elevados, fazer a leitura de escrituras sagradas, lembrar dos mestres espirituais, estudar um pouquinho de astrologia também, se programar um pouco, né, para todos esses movimentos e acontecimentos constantes que passam pela vida da gente. E é só lembrar, né, que essa gravação faz parte do grupo de estudos de astrologia singulares. O grupo se chama Singulares, né? E que também estiver chegando pela primeira vez no canal, eu peço ou recomendo seguir o canal, dar um like, encaminhar para o pessoal que também curtir astrologia védica, curtir filosofia védica, estiver procurando por autoconhecimento. E aí qualquer coisa é só mandar uma mensagem também para poder participar dos nossos encontros ao vivo. A gente está fazendo a leitura agora de 2 livros. O primeiro é um livro de Srila Sridhara Maharaj chamado A Busca por Shri Krishna, a Realidade e o Belo. E aí a gente está lendo alguns trechos porque eles são muito significativos filosoficamente para a gente poder trazer a melhor interpretação e percepção de que os acontecimentos kármicos, além de fazerem parte dos resultados das nossas escolhas, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e dos nossos desejos, isso também faz parte do desenvolvimento da nossa própria alma e da nossa relação com o que há de divino e transcendental. Então, tudo tem um significado, tudo tem uma profundidade. Então, o Srila Sridhara Maharaj, ele traz uma interpretação muito poética da filosofia mais sofisticada dos Vedas, com uma prática mesmo efetiva e que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. E aí também eu vou fazer uma leitura do Graha Sutras. A gente está lendo os Salmya e Krura Grahas, os planetas benéficos e os planetas maléficos. A gente vai ler hoje sobre Saturno. Vamos tentar dar uma avançada para terminar com Rahu e Ketu e entrar na extensão da natureza Salmya e Krura, que é uma continuação do mesmo assunto, mas que é um assunto muito legal e muito importante, porque a gente está aprofundando nos Karakas dos planetas, todos eles, de todos os planetas. Então, também vai ficar aberto para quem quiser fazer pergunta depois da leitura, quem quiser fazer comentário também. Vamos lá. E aí também a gente vai falar sobre efemérides. Tem algumas efemérides bastante importantes para acontecer nos próximos dias que vão
continuar afetando durante algumas semanas, inclusive. Então, continuando a leitura do A Busca por Shri Krishna, a Realidade e o Belo, na página 44, Srila Sridhara Maharaj, ele continua falando, né? E então, chegará o dia em que nosso sentimento egoísta se dissolverá internamente. Nosso verdadeiro eu, um membro do mundo infinito, brotará e despertará, e nos encontraremos nas doces ondas daquele ambiente. Ali, tudo é doce, a água é doce, as árvores são doces. Tudo com que entramos em contato é doce, doce, doce. Nosso ego interno é nosso inimigo, e para dissolver este ego, devemos cumprir o nosso dever da maneira que julgamos mais adequada, e nunca devemos esperar qualquer resposta de acordo com nossa vontade. Aí só uma observação eu acho interessante fazer aqui, é quando ele fala que chegará o dia em que nosso sentimento egoísta se dissolverá internamente. O nosso verdadeiro eu, um membro do mundo infinito, brotará e despertará, e nos encontraremos nas doces ondas daquele ambiente. Então, quando a gente pensa, né, que dentro dos 12 signos, levando em consideração o Kala Purusha, a passagem do signo de água para o signo de fogo, que é onde tem os dois Gandhamulapadas, os dois pontos de Gandanta, né? O Gandanta de saída e o Gandanta de entrada, isso também representa uma morte e um renascimento, porque são os ciclos de evolução da alma. Então, quando fala aqui, né, e Srila Maharaj ainda vai trazer isso mais à frente de novo, é que acontece a morte várias vezes, não só fisicamente, mas egoicamente, porque o ego ele não se rende tão facilmente assim. Então, na medida em que a gente destrói um aspecto do ego, a gente chega num outro aspecto do ego. Então, tem algumas passagens que falam que é como se fosse uma cebola, né? Você vai descascando a cebola e tem outra camada dentro, tem outra camada dentro, e isso é praticamente infinito, assim, é muito profundo. Então, continuando o texto. Nosso ego interno é nosso inimigo, e para dissolver este ego, devemos cumprir nosso dever da maneira que julgarmos mais adequada, e nunca devemos esperar qualquer resposta de acordo com a nossa vontade. Se adotarmos, então em muito pouco tempo, observaremos que o ego é errado, que sempre esperava algo pervertido para o seu propósito egoísta, foi eliminado. O amplo, largo ego interior surge, e estamos em harmonia com todo o universo. Um mundo harmonioso aparecerá diante de nós, e a cobertura dos desejos egoístas desaparecerá. E aí aqui também, né, quando Srila Sridhara Maharaj fala, se adotarmos esta Karma Yoga, ele está ação abnegada. Então é o Karma Yoga com a ação abnegada, não é simplesmente o Karma Yoga pelo karma bom, né, para gerar karma bom ou queimar karma ruim, mas é um processo que aí é o que Gurudeva fala também, né, de que o processo de purificação é um processo de Karma Yoga até a gente chegar em Bhakti Yoga. Então é válido
Todos os processos são válidos, né? E aí ele continua. A causa de nossa doença não está fora, mas dentro de nós. Um Paramahansa Vaishnava, um santo da plataforma mais elevada, vê que tudo está bem. Ele não encontra nada de que reclamar. Quando uma pessoa vê que tudo está bom e doce ao extremo, habita o plano da divindade. Nosso falso ego cria apenas perturbação, e este ego deve ser dissolvido. Não devemos pensar que o ambiente é nosso inimigo. Devemos tentar com afinco detectar a graça de Deus em tudo que nos é apresentado, mesmo que venha como um aparente inimigo. Tudo é a graça do Senhor, mas não podemos ver isto. Ao contrário, vemos o oposto. A sujeira está em nossos olhos. Na verdade, tudo é divino, tudo é a graça do Senhor. A doença está em nossos olhos. Estamos doentes, e se a doença é curada, observaremos que estamos em meio a um mundo gracioso. Somente as coberturas do desejo impedem-nos de ter uma verdadeira avaliação do mundo. Um estudante genuíno da escola devocional aceitará tal atitude em relação com o ambiente e em relação com o Senhor. Temos que pensar que a vontade de Deus está em toda parte. Mesmo uma folha de grama não pode se mover sem a sanção da autoridade suprema. Todos os detalhes são detectados e controlados por ele. Temos que olhar para o ambiente com otimismo. O pessimismo está dentro de nós. Nosso ego é o responsável por todos os tipos de males. Infinita bem-aventurança. Isto é Vaishnavismo. Se pudermos fazer isto, então, em pouco tempo, nossa doença será curada e estaremos em meio à infinita felicidade. Nossa tendência atual é curar o que vemos fora. Pensamos, quero que tudo siga meu controle, meu livre desejo. Quando tudo me obedecer, serei feliz. Mas devemos tomar justamente a atitude oposta. Como Mahaprabhu disse, Trinada Pisa Nityana Tarora Apisa Rishnuna Amanina Manadena Kitaniya Sadahari. Não devemos criar resistência contra nosso ambiente, mesmo que algumas coisas indesejáveis venham em nossa direção. Devemos tolerá-las com a máxima paciência, e mesmo que alguém nos ataque, não nos tornaremos violentos. Devemos praticar a tolerância ao extremo, devemos honrar a todos, não devemos buscar nenhuma honra. Dessa maneira, com a mínima quantidade de energia e tempo, podemos obter a meta máxima, o plano onde o próprio Krishna vive. Este é o mais fundamental plano de existência. Nesse momento, todos os invólucros que encobrem a alma se aniquilam e morrem, e a alma interior desperta e observa que brinca em uma doce onda, dançando e se divertindo em Vrindavana com Krishna e seus devotos. E o que é Vrindavana? Não é uma fábula nem uma história inventada. O plano mais largo e amplo de todo o universo é doçura e bem-aventurança, e isto está presente em Vrindavana em toda sua plenitude. Temos que mergulhar fundo naquele plano de realidade. Nosso ego faz com que flutuemos na superfície dos problemas em Maya, ilusão. A especulação e a busca pela satisfação egoísta nos levou ali. E essas coisas devem ser dissolvidas de uma vez por todas. E então, de dentro, nossos egos dourados aparecerão e observaremos que estamos no plano de um feliz humor dançante com Krishna em Vrindavana.
É bem legal isso aqui, hein? Ele falou, putz, muita coisa muito importante. Então, o texto está disponível no grupo, né? O livro A Busca por Shri Krishna, eu coloquei lá o PDF. A gente leu da página 44 à página 46 agora. E eu vou parar justamente quando ele vai começar a falar sobre a autodeterminação de Hegel. E aí ele vai. Aí o assunto fica comprido, porque vai ter várias perguntas. Então eu vou guardar isso mais para frente. Mas quando, só para esclarecer aqui, quando ele fala no final, então, de dentro, nossos egos dourados aparecerão e observaremos que estamos no plano de um feliz humor dançante, com Krishna e Vrindavana. O que Shrestha Maharaj está falando aqui é que existe uma outra identidade. Não é o ego como a gente conhece materialmente, é uma outra identidade que é chamada de Siddhadeha, que é a forma última da alma. Então, a alma possui uma identidade, e essa identidade da alma, ela se relaciona com Deus, ela se relaciona com Krishna. Então, é isso. Na medida em que a gente consegue purificar essa existência, né? Purificar esse processo kármico de aprisionamento no plano material, na medida que a gente desenvolve uma conexão com o plano transcendental, essa identidade sutil ela começa a se manifestar. Então, é tudo uma prática, né? De buscar por esse lugar, de buscar por essa identidade, de buscar por esse relacionamento. E quando a gente pensa astrologicamente, como desenvolver esse processo, a gente precisa de ajuda. O mestre espiritual, ele é a maior ajuda, porque ele engaja a gente no serviço, e o serviço, ele é a maneira mais apropriada de se purificar e de gerar mérito espiritual ao mesmo tempo. Mas como a gente não é completamente rendido, como a gente ainda está condicionado à mente da gente, então os planetas, eles geram muita influência. E Krishna mesmo, ele fala no Bhagavad Gita, né? Ó Arjuna, abandone a ilusão de achar que você é o executor da ação. Entenda que os modos da natureza agem através de você. Krishna está explicando, ele está dizendo que, na real, a gente está sendo controlado pelo próprio karma, e o karma se manifesta de acordo com a energia dos planetas, o tempo inteiro gerando eventos. Então, entender esses eventos, entender a força dos planetas e entender essa dinâmica favorece para que a gente possa executar as melhores atividades no sentido de se purificar e gerar mérito espiritual. Então é sempre importante, né, saber qual é o melhor momento para fazer cada coisa e aproveitar a energia que já está sendo ofertada, já está sendo oferecida. E aí, no Graha Sutras, a gente está falando sobre os Saumya Grahas e os Krura Grahas. Agora a gente vai falar sobre Saturno. Saturno representa o atrito e perseverança que desenvolvemos à medida que enfrentamos as muitas dificuldades e perdas na vida. Portanto, Saturno é um Krura Graha. Os efeitos naturais dos grahas que Saturno influencia
são as coisas que o indivíduo perde, se não inteiramente, pelo menos parcialmente. Então, a gente já entendeu aqui que onde Saturno estiver posicionado, ele vai tirar alguma coisa da pessoa ou ele vai trazer bastante dificuldade. O sofrimento sofrido em relação a essas coisas faz com que o indivíduo tente se apegar e tirar o máximo proveito das coisas indicadas pelo Bhava em que Saturno é colocado. Então, onde Saturno tiver, além dele tirar alguma coisa ou dificultar essa coisa, a pessoa ainda vai desenvolver apego a essa coisa e tentar se aproveitar dela porque sabe que vai perder, né? A pessoa não terá necessariamente sucesso em se apegar a essas coisas. Isso depende da capacidade de Saturno. Eles, no entanto, farão seus melhores esforços e sofrerão o máximo de dificuldade possível antes de desistir. Não dá para saber se isso é bom ou ruim, né? Mas tomara que seja bom, porque Saturno também fala sobre esse lugar de purificação, né? Já que ele é a justiça. Então, essas dificuldades são purificação. Por ter experimentado a perda naquelas coisas indicadas pelos grahas que Saturno influencia, o indivíduo experimentará medos que giram em torno da possível perda daquelas indicadas pelo bhava em que ele está colocado. No entanto, esses são meros medos. Se eles são capazes de perseverar com esses medos, descobrirão que o bhava, a casa onde eles estão, são capazes de perseverar e isso se tornará gratificante em sua vida. Quanto mais eles desenvolvem essa casa, quanto mais eles desenvolvem, no entanto, maiores os medos podem se tornar e, portanto, devem ser cuidadosos para ter uma atitude consciente em relação a seus medos e preocupações, e não a atitude compensatória que apenas causará a perda eventual do bhava ou a incapacidade de aproveitar esse bhava, essa casa. Assim, só para a gente entender, né? Onde Saturno tiver, ele vai trazer dificuldade, ele vai trazer, a gente já falou sobre isso, ele vai trazer trabalho duro naquele lugar. E um trabalho que talvez não dê resultado. Por quê? Porque talvez ele tire o resultado. Então, o apego que a gente tem ao resultado do trabalho, Saturno pode tirar, que é o que ele está falando aqui. Talvez o apego não dê resultado, mas você vai se esforçar muito aí. Você vai ter um grande desenvolvimento de esforço, pelo menos, nesse lugar. E aí, se você estiver acumulando mérito com Saturno, você pode até desenvolver alguma autoridade, né? Então, Saturno gosta de austeridade. Se você for austero, justo, verdadeiro, Saturno vai acabar dando bom resultado em algum momento, mas o papel dele é purificar, sempre. Então, podendo estar em desapego em relação às características da casa onde Saturno estiver posicionado, e entendendo que ele é um maléfico e está em conjunção com um maléfico afeta mesmo um planeta benéfico. Então, é bom sempre verificar isso. Tem as relações de amizade. Saturno é amigo de Vênus, Saturno é amigo de Mercúrio, Saturno é amigo de Queto, Saturno é amigo de Rahu. Então, às vezes não é tão ruim ser amigo de Saturno, já que os maléficos são amigos dele e ele, junto dos maléficos, pode dar bom resultado. Continuando, Rahu
Rahu representa o nascimento da consciência individual. Olha só. Rahu representa o nascimento da consciência individual. Ele é a personificação do falso ego, a ilusão de estar separado e ser o controlador. Rahu representa o nascimento da consciência individual. O nascimento da consciência individual se separa de tudo o que é verdadeiro. E, portanto, Rahu é o Krura Graha. Essa qualidade de separação se estende ao mundo material. E, portanto, um indivíduo é separado das indicações dos grahas que Rahu está influenciando. Então, assim, Rahu, se ele tiver em conjunção com algum planeta, ou mesmo o planeta que rege o signo que ele ocupa, ele copia as características desse signo e ele tira a possibilidade não total daquele planeta dar bons resultados. Então, o indivíduo é separado dos indicadores dos planetas que Rahu está influenciando. Por experimentar essa separação, o indivíduo tenta desenvolver o bhava no qual Rahu é colocado. O agulhão da natureza separadora de Rahu deixa uma consciência residual de separação, o que torna impossível para o indivíduo desfrutar plenamente dos frutos da casa na qual Rahu está colocado. Não sendo capaz de desfrutar plenamente dos frutos de seus esforços, o indivíduo deve necessariamente se voltar para o que pode garantir a realização completa, o que nos leva a Ketu. Ketu, onde Rahu é nascimento da consciência individual. Ketu é o término da consciência individual. A consciência individual termina quando é absolvida na vibração sagrada Om, e, portanto, Ketu é o produtor da libertação espiritual. Essa natureza terminante de Ketu, embora a melhor de todas as coisas, é prejudicial para as coisas que existem nesse mundo. E, portanto, Ketu é um Krura Graha. Por causa da natureza terminante de Ketu, as indicações naturais daqueles grahas influenciados por eles são destruídas. Como resultado de experimentar essa destruição, um indivíduo percebe suas limitações pessoais e tenta desenvolver o bhava no qual Ketu está localizado, não por suas preocupações mundanas, mas como um caminho para o desenvolvimento de uma visão mais ampla e abrangente. A consciência limitada é assim expandida. Alguém quer fazer algum comentário sobre Saturno, Rahu, Ketu? Eu acho que olhando para o próprio mapa e tentando ver como esses indicadores geram resultados, a gente vai ver como a gente já trabalhou o aspecto de ressignificação e de polarização dos efeitos negativos desses planetas. Porque, assim, naturalmente, a nossa vida e a nossa prática espiritual, ela leva para que esses planetas passem a dar bons resultados, mesmo sendo maléficos. Então, qual é a forma pela qual a gente trabalha essas diferentes energias? E é muito interessante, né, a forma como ele relacionou Rahu e Ketu, justamente trazendo de Rahu esse lugar de que a ilusão de ser o controlador e a ilusão de estar separado de tudo.
enquanto Ketu traz o lugar onde a gente tenta dissolver isso, né? E é justamente o que a gente viu sobre o ego que Shrestha Maharaj está falando. Então, muito próximo, inclusive, a leitura da busca por Shri Krishna e a leitura do Graha Sutras agora falando sobre Rahu e Ketu, né? E entendendo também, né, que o Ernest Wilhelm ele tem uma tendência para o impersonalismo e ele acaba trazendo isso de novo aqui, quando ele fala sobre Ketu e ele fala sobre a consciência individual terminar sendo absorvida dentro do Om. Então, de certa forma, isso é uma liberação, porque Ketu fala sobre moksha, a liberação, mas a gente parte para o entendimento de moksha como a libertação da diva, nesse aspecto que Shrestha Maharaj fala, o ego dourado, que na real é Siddhadeha. Então, essa identidade da alma, a identidade da forma transcendental. Então, é muito legal, né? Tipo, a gente poder observar, tipo, eu tava vendo Rahu e pensando no meu mapa e vendo justamente, né? Não dá fruto ali, não vai dar resultado, é só uma ilusão. E quanto mais eu colocar energia nesse lugar, mais forte, mais profunda fica a ilusão. E aí é muito mais favorável procurar pelos resultados onde Ketu está localizado. E aí no meu mapa isso é muito interessante, porque Rahu está na 3 e Ketu está na 9. Então, não pelo fato de Rahu estar na 3, mas pelo fato de Rahu estar em Câncer, mas sim do fato de Ketu estar na 9. Aí isso traz um lugar de muita importância para a prática espiritual e a busca pelo conhecimento transcendental e o conhecimento mais elevado, o lugar de segurança, porque Ketu fala sobre esse lugar de segurança, e o lugar de segurança é o desapego. O lugar de segurança é buscar pela transcendência, buscar pela libertação do samsara. Se isso está relacionado com a casa 9, já é muito bom. E aí, assim, né, é aquilo, procurar por Saturno e ver quais são os sintomas, né, que Saturno tá oferecendo, quais os planetas que Saturno está relacionado, como que ele está dando efeito. Sempre interessante olhar a partir do próprio mapa, porque a gente já vai conhecer esses indicadores. E aí depois a gente joga em cima dos trânsitos. Então, ninguém quer fazer comentários? Senão eu vou continuar lendo aqui, hein? Ô, Gora, só uma pergunta. O Rahu, então, na verdade, é como se você não tivesse domínio ali da área que ele está, ou seja, você vai sentir uma busca naquilo ali, mas como se você não conseguisse, mas de repente você amadurece aquela situação e aquilo vem? Porque ele amplia, Aquilo não vem? Aquilo vem? Eu não sei se aquilo vem, não, velho. não vem? Onde está Rahu não vem? Não, é porque sendo um desafio, que eu Olha sempre só. pensei em Rahu como desafio, entendeu? Então, sendo um É, desafio, então, é um desafio até você entender que é uma ilusão. Quando você entende que é uma ilusão, deixa de ser um desafio porque você desapega. Aqui, ó. O que está escrito aqui, né? É o seguinte. A natureza separadora de Rahu
deixa a consciência residual de separação, o que torna impossível para o indivíduo desfrutar plenamente dos frutos da casa no qual Rahu está colocado. Não sendo capaz de desfrutar plenamente do fruto de seus esforços, um indivíduo deve necessariamente se voltar para o que pode garantir a realização completa, o que nos leva a Ketu. Então, a realização não vai vir de onde está Rahu, a realização vem de onde está Ketu. Por isso que eu falei do meu mapa ter Rahu na 3 e Ketu na 9. Por quê? Porque a realização não vem da 3, a realização vem da 9. Era esse o exemplo que eu estava dando. Então, por ser a ilusão e por representar a ilusão, Rahu não pode dar os melhores frutos. Assim, a não ser que ele busque pela transcendência. Se ele buscar pela transcendência, ele até pode dar resultado, mas geralmente transcendência não é um caraca dele. Não, Dá mas para então, entender? aí você é como se você se realizasse com Keto, e aí automaticamente quando você busca Keto, você consegue atingir pelo menos alguma coisa de Rahu, que é um eixo, não só para entender, porque eu sempre pensei assim, mas tô vendo que não. Então, é o eixo, mas justamente, né? Esse eixo, Rahu Ketu, ele tem significadores bastante diferentes, né? É diferente da gente pensar um Shakti Drishti, por exemplo. Tipo, o olhar 180 graus de Júpiter não vai ser contrário a Júpiter, vai ser tipo favorável, vai ser complementar. No caso de Rahu e Ketu, eles são antagônicos. Onde Rahu está é um desafio e é algo a ser superado. Onde Ketu está é o lugar onde você vai ter mais firmeza, mais estrutura e mais propensão a ter bons resultados, entendendo que ele é um planeta maléfico. Então, o melhor resultado que Ketu pode dar é justamente esse lugar de entender o desapego, entender a transcendência, entender que essa vida é para evoluir espiritualmente. Isso é Ketu. Ele vai colocar você para dentro de si, para procurar pela sua potência e pelo seu brilho interno. Já Rahu, como ele tem essa natureza muito ilusória, muito egoísta, muito hedonista, né? Muito sensorial, é difícil que o lugar onde ele está e as relações que ele faz naquele ambiente deem bons resultados. Pode dar bom resultado? Pode até dar, mas vai ser difícil, né? E aí eu acho que todo mundo entendeu mais ou menos como é que funciona essa forma de observar Rahu e Ketu através da casa onde ele está. A casa, isso é uma coisa, e aí a gente olha o signo e a relação que ele tem com o regente desse signo. Vão afetar esse planeta também, meio que mimetizar, copiar esse planeta, né? Se for o caso de Rahu. Se for o caso de Ketu, Ketu ele afeta também no sentido de não deixar o outro planeta dar os resultados plenos dele, não. Ele vai afetar isso um pouco. Vamos lá. Extensão da natureza sálmia e crura. E aí aqui tem um verso em sânscrito que está meio desconfigurado, e aí está escrito, né? Júpiter e Vênus são chamados de auspiciosos. A Lua é dita para ser um pouco assim. Mercúrio é neutro. Chamados do mal
são o Sol, Saturno e Marte. A Lua crescente, Mercúrio, Júpiter e Vênus são cada vez mais fortes, e a Lua minguante, o Sol, Saturno e a força de Marte se sucedem. Brihat Parashara Shastra, Yoga Karakas 8 e 9, os versos 8 e 9. Nestes sutras, Brihat Parashara Shastra afirma quais grahas são mais gentis e mais cruéis. Enquanto qualquer krura graha pode igualmente prejudicar os grahas que ele influencia, os diferentes krura grahas causarão um grau diferente de dor quando prejudicarem os grahas que eles influenciam. Da mesma forma, enquanto qualquer salmya graha apoiará os grahas que ele influencia, os diferentes salmya grahas causarão um grau diferente de felicidade e conforto quando prestarem seu apoio. Entre os salmya grahas, a lua crescente é sentida menos gentilmente, Mercúrio mais gentilmente, Júpiter ainda mais gentilmente e Vênus é experimentado mais gentilmente. Portanto, Vênus é, portanto, o maior dos salmya grahas, o mais benéfico de todos. Vênus é experimentado da maneira mais gentil, porque ele oferece o conforto e luxo e atende à maior parte das necessidades sinceras. Então, aqui ele já está explicando que ele é considerado mais gentil por ser o melhor materialmente. Júpiter está apenas um passo atrás, e embora ofereça a maior proteção contra as adversidades, ele não concede o mesmo nível de conforto que Vênus e, portanto, não é considerado tão gentil. Mercúrio certamente ajuda a progredir, mas exige um esforço igual por parte do indivíduo e, portanto, não é tão agradável de experimentar quanto Júpiter ou Vênus. A lua crescente certamente fornece o crescimento saudável daqueles grahas que está influenciando, mas apenas porque nossa atenção está focada neles. Devemos então usar as habilidades dos outros grahas para obter o sucesso daquelas coisas nas quais nossa atenção está focada. E assim, a lua é a menos gentil dos grahas benéficos. Entre os krura grahas, a lua minguante é a menos cruel. Mercúrio com krura é um pouco mais cruel. Então, se Mercúrio tiver em conjunção com um maléfico, ele é mais maléfico do que a lua minguante. O Sol é ainda mais cruel do que Mercúrio em conjunção com o maléfico, e Saturno é muito mais cruel que o Sol, e Marte é o mais cruel. A lua minguante certamente nos leva a abandonar os grahas que estão influenciando, mas haverá necessidade de desapegar. Portanto, a perda não será tão dolorosa. A lua minguante é, portanto, a menos cruel dos krura grahas. Mercúrio se uniu a um krura graha é apenas um pouco mais cruel, e ao mesmo tempo que causa dificuldades com os grahas, ele o faz por estar envolvido com coisas que são consideradas mais urgentes. O Sol fará a separação com esses grahas que influencia, mas essa vai ser por causa de outra coisa que deve ser feita, e não necessariamente uma separação permanente. Portanto, não é sentida tão dolorosamente quanto a separação causada por Saturno. Saturno é muito mais cruel, pois causa separações mais ou menos permanentes e que são experimentadas como uma enorme perda. A maioria das separações de Saturno, no entanto, são aquelas que se espera na vida. Todas as coisas terminam no tempo. Aqueles que conhecemos e amamos morrerão, ou pelo menos nos separaremos deles. Estes
São os tipos de separação que Saturno causa, e por serem normais à vida, não são os mais cruéis, porque são mais ou menos esperados. São as dolorosas eventualidades da vida. Marte, por outro lado, é o mais cruel, pois ele dá a crise e as dores que não fazem parte do processo natural da vida e da morte, as dores inesperadas e agudas da vida, o acidente esmagador, o fogo que queima, o ataque de um assaltante, as coisas terríveis que acontecem, mas que não são a norma. Conclusão. Crura significa cruel e refere-se ao que geralmente é chamado de maléfico. Nesse texto, usaremos crura cruel, pois descreve os efeitos desses grahas com mais precisão do que os maléficos. Sálmia significa gentil e refere-se ao que é geralmente chamado de benéfico. Sálmia, gentil, é um termo muito mais preciso da natureza de um graha do que benéfico. Portanto, usaremos esse termo nesse texto. Então, o que ele está fazendo aqui é só um ajuste das palavras benéfico e maléfico para cruel e gentil. A qualidade sálmia e crua dos grahas representa sua natureza inata. Os sálmia grahas são gentis, bondosos, aceitam, confortam e apoiam as indicações naturais dos outros grahas que eles influenciam. Os crura grahas são cruéis, difíceis, exigentes, estressantes e prejudicam as indicações naturais dos outros grahas que eles influenciam, enquanto nos forçam a trabalhar em nós mesmos, se queremos ser felizes. Sálmia grahas sempre serão favoráveis e crura grahas sempre perturbadores. Em outros níveis, no entanto, eles podem ser doadores ou tomadores. Depende da situação exata no horóscopo. Cada graha, seja sálmia ou crura, tem o fim e objetivo de desenvolver o bhava, a casa, no qual ele é colocado. Os grahas nem sempre são bem-sucedidos nesse empreendimento e podem, de fato, destruir o bhava, a casa. É uma questão de astrologia preditiva e está além do escopo deste texto, que tem como objetivo a disseminação do conhecimento dos grahas. Então aqui ele termina esse capítulo explicando que o efeito final dos planetas vai ser dado de acordo com a interpretação individual de cada mapa. Beleza. E aí o próximo capítulo, capítulo 5, ele vai falar sobre os aspectos. E aí a divisão, né? Ele vai dar uma importância diferente para cada tipo de driste, para cada tipo de aspecto que os planetas mandam. Eita, agora ficou meio escuro aqui, peraí. Eu quero trazer algumas observações aqui sobre as efemérides, que é o seguinte, né? A gente tem sempre algumas movimentações que geram resultados muito pontuais, né? E uma coisa engraçada também, né? Eu não sei. Amanda que me escreveu esses dias perguntando, tipo, o mundo vai se acabar, o Brasil vai se acabar e tal. Não sei o que vai acontecer. E eu sei lá o que era. Ela disse para eu procurar umas datas lá. Eu fiz, não vi. Não vi não, nada não e tal. E aí parece que tinha tido uma previsão aí meio catastrófica para esses dias. O que acontece realmente nesses dias, que aí eu acabei falando um pouquinho antes, mas agora eu vou repetir, é que no dia 17 de julho agora,
até o dia 16 de agosto, a gente vai estar vivendo um mês que, no termo geral, né, na forma geral, dentro da Índia, no calendário lunar, se chama Adhika Massa. Massa é mês e Adhika é o nome desse mês. Esse Adhika Massa, ele acontece só a cada 2 anos e 8 meses e ele é um mês adicional criado para fechar com o ciclo e a relação de meses e anos, porque o movimento de 365 dias que gera o ano solar, ele não coincide com o fechamento dos ciclos lunares. Então, para fechar com os ciclos, o ponto de conclusão desses ciclos, é necessária a adição desse mês, que é a Adhika Massa, e dentro da cultura Vaishnava ele é chamado de Purushottama. Esse mês ele é caracterizado por ter 2 luas novas no mesmo signo. A gente sabe que a lua nova, a Amávásia, é a lua dos ancestrais e é uma lua que é favorável para a gente encerrar ciclos, liberar energias, desapegar de processos e muito, muito mesmo agradecer pelo sacrifício e esforço dos antepassados para gerar um ambiente favorável para o nosso nascimento. Então a gente tem diferentes fatores, né, para se lembrar e se relacionar durante a Amávásia. E aí esse mês, a Adhika Massa, ele não é um mês favorável materialmente. O que é que isso quer dizer? Não é um mês em que você deve esperar ter resultados materiais das coisas que você estiver fazendo. Então, não é bom para começar nenhum projeto, não é bom para se mudar para uma casa nova, não é bom para assinar um contrato. Então, é muito bom para iniciar práticas espirituais, é muito bom para fazer organização de coisas, né? Então, é programação, cronogramas. Por quê? Porque você precisa desapegar de bastante coisa para organizar o futuro. Você precisa, terminar ciclos, encerrar processos, né? Então, é muito auspicioso, é muito favorável esse mês de Purushottama, esse Adhika Massa, para esses processos espirituais, para essa relação de desenvolvimento com um plano mais sutil, com uma internalização também mais profunda na busca por si mesmo, né? por corrigir os próprios defeitos e não buscar defeitos nos outros, né? Que tá o ajuste correto dentro do mundo e da vida material. Então, isso vai até o dia 16 de agosto. E aí, acontece também, né? A gente está tendo aí Vênus e Marte em Leão, e sabendo que agora, no dia 23 para o dia 24, Vênus fica retrógrado e essa retrogradação vai até setembro. Então, Vênus ele acabou de sair do Gandanta de entrada em Leão e já vai ficar retrógrado. Aí ele volta para o Gandanta de entrada em Maga. Aí ele volta para o Gandanta de saída em Ashilesha. E ele ainda vai ficar combusto para voltar para o movimento direto e ficar Gandanta mais 2 vezes combusto.
Então, assim, vai ser um período extremamente intenso com relação aos indicadores de Vênus para cada pessoa e justamente entendendo os caracas genéricos de Vênus que vão afetar todas as pessoas. A gente vai está tendo, né? A gente está tendo o ingresso do Sol em Câncer. Então, o Sol está com 2 graus em Câncer, amanhã ele está com 3 já. E aí ele está... Quando o Sol, daqui a 2 dias, o Sol ele entra em Puxia. Então, agora ele está no último pada de Punavasso. E ele está trazendo esse lugar justamente de um certo tipo de renascimento, de renovação. Mas é uma renovação muito próxima de um entendimento de uma renovação constante. Então, é trazer a percepção de que todos os dias a gente pode fazer algo novo, criar algo novo. E quando o Sol entrar em Puxia, é muito favorável, porque Puxia é a mais benéfica de todas as nakshatras. Então, o Sol aí, mesmo sendo Câncer, e Câncer é o 12º signo a partir de Leão, então não seria necessariamente um lugar favorável para o Sol, mas ele é amigo da Lua, então pode dar bom resultado. E Puxa, que é regida por Saturno, e a relação entre Saturno e o Sol não é tão boa, mas Puxa é tão benéfica que mesmo assim o Sol pode dar bons resultados e geralmente dá bons resultados em Puxa. A gente tem também Mercúrio, né? E hoje a gente tem o trânsito da Lua ainda em Câncer. E a gente tem Mercúrio com 22 graus dentro de Câncer. Mercúrio está em Achileixa, no Pada 2. Então a Lua está em Achileixa também com 27 graus. Então a Lua já está no Gandanta de Achileixa agora. E logo mais a Lua vai estar entrando em Leão e passando por cima de Vênus estacionado, porque Vênus já está estacionado, ele já está a velocidade praticamente zero para entrar no movimento retrógrado. Porque é isso, o planeta ele vem numa velocidade, ele desacelera, ele estaciona e ele dá ré. Nesse momento em que ele estaciona, ele praticamente perde a capacidade de dar resultados. É muito interessante porque é como se ele estivesse num vácuo. Quando o planeta está com zero de velocidade, né? Quando ele estaciona, ele fica sem capacidade de dar efeitos. Porque justamente quando ele está no movimento direto, ele está acumulando. E quando ele está retrógrado, ele está devolvendo. Quando ele está com zero, ele está com zero. Falou, Renata. Até mais. Belezinha. Então, eu acho que também é isso. Júpiter, ele está com 18 graus em Áries, ele está em Barane, e nessa posição, Júpiter, ele está, cadê? Em relação de graus, é isso. Ainda falta um pouco, porque Marte está com 11 graus. Mas provavelmente até a semana que vem a gente vai ter o olhar de Júpiter que ele manda para a quinta casa a parte dele nos exatos graus de Marte. E isso gera um yoga muito positivo porque está dentro do tricona, que pelo Kala Purusha seria o tricona de Dharma.
e isso favorece tanto Júpiter quanto Marte e beneficia os resultados de Rahu também, que está com 5 graus em Achuim, dentro de Áries. E Ketu está com 5 graus em Chitra, dentro de Libra. A gente tem Saturno com 12 graus retrógrado em Shatabisha. E é isso, Vênus está em Maga com 4 graus e Marte também está em Maga com 11 graus. É importante que cada um, né, coloque os planetas sobre o seu mapa natal e veja os dristes que esse planeta está mandando durante o trânsito. E também é importante, né, a gente ver a questão do se o planeta estiver transitando sobre um outro planeta que está no mapa natal da gente, qual é a relação entre esses dois planetas. Isso é muito importante para a gente avaliar os resultados dos trânsitos. Então a gente vai ter aí mais Graha Sutras para ler na semana que vem. A gente vai ter também mais a busca por Shri Krishna para ler na semana que vem. Eu falei que ia passar a programação, eu vou passar a programação agora no final, mas eu vou passar ela ainda na semana que vem de novo. Mas eu vou antecipar aqui o seguinte: na quarta-feira, dia 2, e na quarta-feira, dia 9, a gente não vai ter o encontro da gente. Eu vou avisar isso no grupo, mas eu já estou avisando aqui também para caso o pessoal que segue o canal no YouTube não fique no vácuo, porque a gente vai ficar 2 semanas sem postar material. A semana que vem a gente ainda tem um encontro, e aí eu vou trazer mais algumas informações sobre o que a gente vai fazer nessas 2 semanas que não vai ter o encontro na quarta-feira. Eu vou passar uma programação especial de acordo com a disponibilidade que eu tiver durante esses dias. Então, mais uma vez eu quero agradecer muito a presença de vocês. Quero agradecer demais a oportunidade de fazer serviço e que todos os méritos e todas as glórias sejam oferecidos para os mestres espirituais. Que a gente sempre tenha entusiasmo e sempre tenha muito desejo de se encontrar e continuar fazendo esse estudo e continuar buscando pela verdade mais profunda que existe dentro da gente. E que vocês fiquem bem, fiquem em paz e carreguem o conhecimento transcendental para onde vocês forem e transmitam para quem vocês achem apropriado. Vanchakalpa tarubhyascha, kirpasindhubhyeva cha, patitanam pavanebhyo, vaishnavebhyo namo namaha. Om Gyanatimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Shri Govinda Maharaj Ki Jai, Jai Shri Stara Maharaj Ki Jai, Jai Shri Prabhupada Ki Jai, Jai Shri Madhusudana Maharaj Ki Jai, Jai Goswami Maharaj Ki Jai, Jai Ashra Maharaj Ki Jai, Jai todos os devotos reunidos e os Vaishnavas Ki Jai. Até mais, um abração. Hare Krishna.